Hoje não tem o Antônio Renato Gus, mas tem o Renato. É, é bom, é bom lembrar aos irmãos, a nossa EBD, a frequência é bem baixa. Nós temos que aproveitar o tempo desse irmão que virá conosco aqui, o irmão Antônio Renato Gus. É um convite, estou reforçando o convite na EBD e à noite na escola, na reunião da noite. Eu queria apresentar esses meninos de novo, sabe? A palavra de Deus fala assim que há amigos mais chegados que um irmão. Se os quatro fossem meus filhos, eles não se davam tão bem. Quando eu mudei para São Paulo, para Curitiba, mudei de São Paulo para Curitiba em 2002, eu fui morar em Almirante Tamandaré, na rua Astrogilda Soares Fidelis, e conheci a Sandra e o Ronaldo. São os pais do baterista, Gabriel. E a Simone veio de lá para cá com diagnóstico de ser estéril. E ela engravidou quase que no mesmo semestre que ela engravidou, a Sandra engravidou do Gabriel. Então o Gabriel nasceu junto com o Samuel na mesma rua, no mesmo bairro. E eles foram estudar na mesma escola, aí encontraram o Nicolas e encontraram o Davi, no maternal. Tipo, estão até hoje juntos. Então é um prazer, eu conheço os pais deles, conheço a história deles, conheço muito mais do que eles pensam. Eu conheço o teu passado. É um prazer muito grande recebê-los. Prazer muito grande vê-los adorando a Deus aqui. O pastor ficou uns 20 anos mais jovens ali, né? No meio da molecada. O texto base de hoje nós tivemos uma EBD que nos fez pensar, foi provocante. E o irmão Eliezer trouxe, a gente fez uma roda aqui e ele fez nós tirar a poeira do cérebro um pouco, parar, pensar, refletir, responder, questionar, e foi muito bom. E ele falou uma coisa, eu falei para ele, vou usar a tua frase. Ele falou, não, a frase é de Deus, né? Ele falou assim, Deus fala a todo instante. Dentre muitas coisas que nós aprendemos hoje, ele falou, Deus fala a todo instante. Cabe a nós pararmos e ouvir o que Deus tem para dizer. E a pregação de hoje, o texto base em Hebreus capítulo 1, versículo 1 ao versículo 3. Alguns textos eu vou usar como não era para ser usado, texto fora de contexto, porque eu tenho um pretexto para isso. Então, eu não passei por Liong, mas eu vou lê-los. Hebreus capítulo 1, versículo 1 ao 3. Deus fala a todo instante. Cabe a nós pararmos e ouvir. O texto de Hebreus fala assim, havendo Deus outrora falado, muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Vamos ter mais uma palavra de oração. Senhor, nós queremos te agradecer, ó Pai, mais uma vez, por poder ler a tua palavra, por poder meditar na mesma, por ter participado da ceia do Senhor, onde o Senhor Jesus Cristo deu o seu corpo e o seu sangue, para que nós pudéssemos ter comunhão contigo. Ele disse: quem vê a mim, vê ao Pai, a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue verdadeira bebida. Nós te louvamos, ó Pai, por essa comunhão que temos contigo. Queremos colocar diante da tua presença o Roma, ó Pai, que está enfermo, e também a Patrícia, que o Senhor possa restaurá-los, que o Senhor possa recuperar a saúde deles, ó Deus. Entregamos em tuas mãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Quero agradecer também a presença do Senhor Leopoldo e Dona Darcy. Fiquei muito feliz em vê-los, irmãos, na casa de oração. E é um prazer ver o irmão. O irmão passou uns dias na UTI lá de repouso, mês passado. Quando precisar, pode ligar, Dona Darcy. Tamo aí, tá? A gente dá um pulo lá. Então, havendo Deus outrora falado. A palavra havendo, a primeira palavra nos leva à ciência de que há, de que existe. No dicionário online em português, significa ter. A palavra haver significa ter.
ter uma existência real ou uma existência abstrata. Agora havendo quem? A palavra remete ao fato de que há alguém, havendo Deus. Deus é falado. De quem estamos falando? Isso quer dizer que nós não estamos só. Nós nunca estivemos só nesse universo. Nós nunca estivemos abandonados por esse Deus que criou. Deus se manifesta e se apresenta e se deixa conhecer. Ele se manifestou no passado. Nós devemos ficar atentos, como nós ouvimos na escola dominical. Deus se manifesta a todo instante. Nós devemos estar atentos para ouvir a voz de Deus. Conselho do Senhor Jesus Cristo: entra no teu quarto, em secreto. O teu pai em secreto, ele vai te ouvir. Se você quer ouvir Deus falar contigo, dobra o teu joelho, fica em silêncio, peça para que Deus fale com você. E Deus vai falar com você de várias maneiras. Ele vai se manifestar a você. Ele se apresenta, Deus se apresenta e se deixa conhecer. Deus quer a tua presença, com todas as tuas dificuldades, com todos os teus problemas. Deus é um Deus que nos buscou. Ele nos buscou e nos busca a todo instante, com todos os nossos problemas, com todas as nossas dificuldades. Deus não é um Deus que, na palavra dele mesmo, diz que ele não quer que nenhum se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. Ele não quer que a sua criatura fique eternamente afastada dele, mas ele quer que todos cheguem ao arrependimento. Tenha certeza de uma coisa: Deus, ele te conhece. Deus te conhece de perto. Deus te conhece pelo nome. Havendo Deus outrora nos remete a tempo, ao tempo no passado, a um período, a uma época em que ele se apresenta e se deixa conhecer. Lembrando que para Deus não existe tempo ou limitação de tempo. O pastor foi pegar uma água, eu falei que eu vou usar texto fora de contexto porque eu tenho um pretexto para isso. Então, lembrando que Deus não existe, para Deus não existe tempo, ele é atemporal, ele é eterno, ele não tem início, não tem fim, e ele não tem essa limitação de tempo. Em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8, ele fala: todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O que Deus falou para nós no passado é atual, é perfeito. A nossa casa de oração aqui, nós ficamos durante muito tempo tentando montar um estatuto da igreja, porque nós precisávamos renovar o estatuto. Eu já falei isso aqui uma vez. E quando a gente se depara com o versículo da palavra de Deus, que Deus fala assim: os meus estatutos são eternos, porque o nosso Deus é um Deus imutável, e para ele não existe tempo. O que ele falou ontem, ele falou há 2000 anos, ele falou há 5000 anos. A palavra dele é fiel, a palavra dele é verdadeira. Havendo Deus outrora falado, Deus se comunicou. Eu esqueci de uma coisa, né? O tema do texto é Deus se comunica. Deus se comunica conosco. Deus se comunicou. Havendo Deus outrora falado, no passado ele falou. E se ele falou é porque ele existe. E ele se deixou conhecer por sua livre e espontânea vontade. A palavra, como já disse, no passado, outrora se refere ao passado. Mas quando Deus falou? Qual foi a primeira vez que Deus falou? Quando Deus falou pela primeira vez, qual foi a primeira palavra com relação à nossa existência? A gente vai em Gênesis. Gênesis capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 3. Deus fala e acontece. Bom, acho que o Leong não pôs, ou vai pôr o Leong? Gênesis 1, 1 a 3. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus parava por sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. A palavra de Deus, ela é poderosa. A palavra de Deus, ele não só é o Criador, mas ele é o sustentador de todas as coisas que ele criou. Quando Deus fala, as coisas acontecem. Quando ele disse: haja luz, aconteceu, houve luz. E Deus criou os céus e a terra e todas as criaturas no poder da sua palavra. Ele formou o homem do barro
Deus juntou o barro, formou o homem, ele soprou nas narinas o fôlego de vida. Ele conhece a nossa estrutura e ele sabe que somos pó. Esse versículo está, pois ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Esse versículo está em Salmo 103:14. E o pó nos remete à morte, né? Quando fala que nós somos pó, ao versículo que fala no suor do teu rosto, em Gênesis capítulo 3, versículo 19, no suor do teu rosto comerás o teu pão até que tornes a terra, porque dela foste formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. Uma vez a gente teve um estudo lá no Baeta Neves, na igreja de São Bernardo do Campo, e o presbítero Rubens, ele falando sobre o pó, né? Falou assim, pó é uma coisa que ninguém quer em casa, né? A gente vai e tira o pó e o pó retorna. Você vai, passa o pano e tira o pó e daí a pouco o pó tá de novo. As donas de casa que enxergam o pó de longe. E o pó é uma coisa que incomoda. E a palavra de Deus fala que nós somos pó. Comparado ao universo criado, nós somos uma poeira, nós somos insignificantes. Mas Deus, Ele nos olha de outra maneira. Tu és pó e ao pó tornará. E ele nos conhece, ele sabe a nossa estrutura. Por quê? Porque foi Deus que nos fez. Foi ele que formou o barro. Foi ele que soprou nas narinas o fôlego de vida. Alguém tem alguma dúvida, né, dessa estrutura do corpo humano? Muitas pessoas hoje são cremadas, levam as cinzas, guardam cinzas em potes e o corpo humano retorna realmente para a natureza. O poder de Deus é manifesto nas grandes obras. Ele é manifesto nas grandes obras que Deus criou nos céus, na terra e também nas pequenas coisas, nos pequenos detalhes. E se a gente comparar a nós com todo esse universo que foi criado, com toda essa galáxia que foi criada, nós realmente somos um detalhe, mas para Deus não. Deus nos olha de uma maneira diferente. E o Salmo diz assim: graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. Tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles, escrito e determinado quando nenhum deles havia ainda. É o Salmo 139, e versículo 14 ao 16. De um modo assombroso me formaste, até para os mais belos, para os mais capacitados, para os mais sábios cientistas. É um modo assombroso a forma com que o corpo humano ele é formado. Houve um homem, um político da nossa época, Enéas, que quando ele apareceu a gente achava que ele era louco, né? E aquele homem é muito inteligente. E ele falando sobre a complexidade da vida, ele falou assim: nada é simples. Tudo é de uma complexidade estarrecedora. Ele falou de uma coisa pequena ao universo. Nada é simples. Aí perguntaram para ele se ele crê em Deus. Ele falou: eu creio em Deus. Porque não existe outra explicação para um universo e uma pessoa formada do jeito que ela foi formada. Se perguntarem para mim, eu creio em Deus, ele disse, eu creio em Deus. Nada é simples, tudo é complexo. É de uma complexidade estarrecedora. Então, de um modo assombroso, Deus nos formou. É interessante como nós, muitas vezes, estamos na presença de Deus, quando nós adoecemos, né? A gente fica pensando em como que o nosso corpo está, como que ele pode ser curado, e os médicos estudam, e muitas vezes nós nem sabemos o que nós temos, e o médico sabe que é uma complexidade, ele vai trabalhando as coisas, ele tenta cercar de um lado, tenta cercar de outro, ele nunca tem a certeza, ele vai trabalhando até ele chegar num diagnóstico, até ele chegar no que ele pode estar curando, no que ele pode estar fazendo. A frase de um nobre químico do século XVIII, Antoni Laurent de Lavoisier, acho que é assim, Lavoisier, considerado o pai da química moderna. Ele morreu aos 51 anos, 26 de agosto de 73 a 8 de maio de 74. Por que eu estou mencionando esse homem? Esse homem, ele disse, nada, na natureza nada se cria, tudo se transforma. Nada se perde, nada se cria.
tudo se transforma. Por que que nada se cria? Porque só há um Criador, Deus. Só Deus, Ele é o único Criador. O homem não pode fazer nada. O homem pode pegar o que Deus já fez e tentar transformar em alguma coisa. E na natureza, nada. Nada se cria, tudo se transforma. O Alges não está aqui hoje, a gente transformou uns tocos ontem em vasos de flor, na ideia da Patrícia. Deu um trabalhão, né, Alges? Mas foi alguma coisa que, uma madeira que estava morta, que caiu lá, ela foi transformada em alguma coisa. E o que a gente pode fazer, a gente pode transformar. Eu jamais posso fazer uma madeira, eu jamais posso fazer algo sem a matéria-prima. A matéria-prima vem de Deus. Havendo Deus outrora falado, Ele falou muitas vezes. E Ele nos fala hoje. Deus está presente no curso da sua criação. Vimos a primeira vez que Deus falou na criação do universo. Depois de criar, Deus continua falando e presente na vida da sua criatura, dando ordens ao homem. Deus dá ordens a Adão para cultivar e guardar o jardim. Deus dá ordem para Adão dar o nome aos animais. Deus dá ordem a Adão para não comer da árvore do bem e do mal. Deus estava presente na vida de Adão. Deus está presente hoje na nossa vida. Deus estava presente buscando comunhão com a sua criatura. E mesmo assim o homem cai. E quando o homem caiu, Deus não se afasta dele. Deus não vira as costas para a sua criatura. E falou, ó, deu errado, eu avisei, falei para não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que você comer, você há de morrer. E o homem peca e cai, e Deus não abandona a sua criatura. E hoje não é diferente, Deus não te abandona com o teu pecado. Deus não me abandona com o meu pecado. Deus não me abandona com as minhas dificuldades. Deus não me abandona com as minhas falhas. Deixar claro que Deus deixa claro qual é o castigo. O castigo do pecado é a morte. Ele sempre fala, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E Deus deixa claro a Adão que ele morreu porque ele pecou, ele foi afastado. E deixa claro as consequências do seu pecado, dores no parto para Eva, terra amaldiçoada. O homem agora tendo que trabalhar a terra para obter o sustento até a morte. Ele fala, com o suor do teu rosto você irá trabalhar até a morte, todos os dias da tua vida. É interessante que hoje parece que não é diferente, né? A nossa aposentadoria está tão para lá que a gente vai trabalhar desse jeito, até a morte. Deus fala o castigo e também deixa claro o resgate do descendente da mulher, porque quando ele vai dar a sentença, ele fala para a mulher que o descendente dela pisaria a cabeça da serpente. Então Deus dá o castigo, mas também ele dá a solução. E ao longo dos anos Deus continua falando. Deus falou com Moisés, quando a iniquidade se multiplica na terra e Deus resolve dar cabo de toda a humanidade, ele achou graça na vida de Moisés e sua família, e fala para Moisés fazer a arca, e para a condenação daquela nação, para a condenação daquele povo, Moisés constrói a arca e se salva com sua família. Deus fala com Abraão, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei, e eu farei de ti uma grande nação. Deus fala com Jacó, falou com Jacó em sonhos na escada, quando apareceu aquela escada que subia aos céus. Jacó luta com o anjo de Deus. Deus fala com José, quando José vai para o Egito, antes em sonhos, quando ele tinha sonhos e falou para os seus irmãos que ele viu os feixes dobrando e o sol e a lua dobrando, significava seu pai e sua mãe dobrando os joelhos perante ele. E ele entende que ele foi à frente no Egito para salvar toda a humanidade, não só os pais dele. Ele fez celeiros, ele construiu, ele interpretou o sonho do rei, que haveria de vir vacas magras e vacas gordas, os 7 anos de grande fartura, fartura não, ao contrário, 7 anos de grande fartura, 7 vagas gordas, depois haveria 7 anos que a terra não produziria nada, de dificuldade, de grande dificuldade, e ele entendeu isso, e ele fez celeiros, e ele guardou comida para todo o povo, toda a nação ia buscar comida e sustento no Egito. E Deus fala a José, e José entende que Deus falou através dele. E ele é um instrumento para a salvação daquela nação. Deus fala
E aquela nação, ela vai, se forma naquele país, depois morre todos esses conhecidos. Aquela nação se cria e se fortifica no Egito. Ela fica forte e os egípcios, com medo daquela nação, começam a escravizar o povo de Israel. E aí Deus volta a falar com o povo de Israel. Deus fala de várias maneiras. Ele aparece na sarça ardente. Moisés se aproxima da sarça para ver o que estava acontecendo. E Deus fala: não chegue para cá. Tira as sandálias dos pés, porque o local que você está é terra santa. É local santo. Deus estava presente. Onde Deus está presente é local santo. Tira as sandálias dos pés. Deus fala, mas também Deus ouve. Deus disse a Moisés em Êxodo capítulo 3, o versículo 7, o versículo 8. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhes o sofrimento. Por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que emana leite e mel, o lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu. Deus, ele fala para Moisés. Ele viu, ele ouviu, ele desceu. Deus sabe dos teus temores. Deus, ele te vê. Deus, ele te ouve. Deus, ele veio ao teu encontro essa noite. Deus te conhece. Ele sabe dos teus temores, por mais íntimos que eles sejam. Todos os teus medos, todas as tuas dificuldades, todos os teus problemas, todas as suas angústias, ela é clara na presença de Deus. E Deus quer, com todos os teus problemas, Ele quer te ouvir. Deus quer estar próximo de você. Deus quer estar e entrar na tua vida. Como eu já tinha falado, entra no teu quarto, se derrame perante Deus. Busque a comunhão com Deus, entregue a Ele teus temores, tuas angústias, tua aflição, o teu vazio. Coloca na presença de Deus. Ele desceu hoje também e está aqui para livrá-lo. Deus está aqui. Nós sentimos a presença de Deus através da ceia do Senhor, através dos hinos, através da palavra cantada, através da palavra lida. Deus está presente. Peça que o Espírito Santo de Deus fale ao teu coração hoje. Ele não está longe. Você pode sentir a tua presença hoje, a presença do Espírito Santo. Deus, a palavra de Deus fala que Ele não está com a mão encolhida, que não possa te ajudar, que Ele não possa te salvar, que Ele não possa te curar. Entrega realmente os teus problemas, a tua angústia, o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais ele falar. Busque comunhão e intimidade com Deus. Eu gosto muito desses versículos que eu estou falando. Descanse no Senhor e espera nele, pois ele é a tua salvação. Ele é teu castelo e teu refúgio na tribulação. Confia no Senhor e ele agirá. Deus fala através de Moisés a Faraó também por meio de 10 pragas. Deus fala ao povo do Egito. E não só ao povo do Egito, a gente lembra depois que quando Josué foi lutar em Jericó, aquela mulher que ela temeu, ela falou: nós conhecemos o Deus de vocês e sabemos o que ele fez no Egito. Então, através daquelas 10 pragas, Deus falou a todo mundo, naquela época, quem era o Deus de Israel. Deus falou através de Moisés e falou a Faraó por meio de 10 pragas. Não só ao povo egípcio, mas a todos os povos. Eles ficaram sabendo do poder de Israel. Voltando no versículo, havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras, nós vimos, nesses últimos dias, nos falou pelo Filho. Com a morte de Malaquias, com a morte de Malaquias, o último livro do Velho Testamento, houve um período aproximadamente de 400 anos conhecido como intertestamentário. 400 anos de silêncio entre o Velho Testamento e o Novo Testamento. E esse silêncio ele é rompido através do anjo Gabriel. Quando o anjo Gabriel aparece a Maria e dá a notícia do nascimento do Senhor Jesus Cristo, ele havia aparecido antes, 6 meses antes, a Isabel. Parabéns. Cadê o papai Smurf? É ele que falou Isabel, né? Ouvi essa voz grossa. O mesmo anjo Gabriel havia aparecido 6 meses antes a Zacarias
e a Isabel, dando a notícia do nascimento de João Batista. 400 anos de silêncio, vem a notícia do nascimento do Senhor Jesus Cristo. E nesses últimos anos, nesses últimos dias, Deus nos falou pelo Filho, Criador e sustentador do universo. Quem é o Filho? O Senhor Jesus Cristo. O mesmo que esteve com Deus na criação. Por quê? O Senhor Jesus Cristo, ele é a expressão exata de Deus. Em João fala assim, em João capítulo 1, de 1 a 3, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele, nada do que foi feito se fez. Jesus Cristo presente na criação. Quando Deus diz, haja, o Senhor Jesus Cristo presente na criação, ele era o Verbo, ele é o que fez todo o universo, o Logos, a palavra, a perfeita comunicação de Deus para com os homens. No princípio era o Verbo e o Verbo estava com Deus. Hoje Deus nos fala pelo Filho. Após criar o mundo, na plenitude dos tempos, Jesus é reconhecido em figura humana. E é interessante esse reconhecimento. O pastor falou aqui na pregação passada. Continuando assim, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. O Verbo se fez carne. Ele estava na criação e o Senhor Jesus Cristo se encarnou. O que nos remete a saber que o Senhor Jesus Cristo, ele é eterno. Ele não foi um homem que nasceu de uma mulher. Ele foi um homem que nasceu pelo poder do Espírito Santo de uma mulher. Ele existia antes. Ele estava com o Pai na criação. Esse Verbo que criou o mundo e sustenta o universo pela palavra de seu poder, ele se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como unigênito do Pai. Que eu tinha falado do pastor, o testemunho de demônios sobre quem é esse Jesus, sobre quem é esse Verbo que se fez carne. Fala assim, na plenitude dos tempos, Deus é reconhecido em figura humana. Ele habitou entre nós, vimos a sua glória. Segue alguns testemunhos. Os demônios, quando aqueles discípulos que queriam o poder do Espírito Santo, e eles tentaram expulsar demônios através do nome de Paulo, e os demônios falam, eu conheço Jesus Cristo, eu sei quem é Paulo. A Jesus eu conheço, eu sei quem é Paulo, e vocês quem são? Então os próprios demônios reconheceram o Senhor Jesus Cristo em figura humana. Outra declaração que nós lembramos é quando o Senhor Jesus Cristo estava passando, Mateus 8:29, e os demônios perguntam, que temos nós contigo, Filho de Deus? Que temos nós contigo, Filho de Deus? Viesse atormentar-nos antes do tempo. Os próprios demônios conheciam o Criador de todas as coisas. Na crucificação, os que assistiram disseram verdadeiramente, este é o Filho de Deus. Há um texto na palavra de Deus que fala que eles se reuniram para aquele espetáculo. Um espetáculo de crucificação. Um espetáculo de morte. Um espetáculo de tortura, de matar uma pessoa ali e deixar ela morrer pendurada no madeiro. E o centurião, Mateus 27:54, o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Eles estavam ali cuidando, guardando a Jesus Cristo. E a natureza, ela escurece do meio-dia às 3 da tarde, se faz trevas, há terremotos. A natureza, ela foi amaldiçoada pelo pecado do homem, e a natureza sofreu a morte do Senhor Jesus Cristo. Houve terremotos, muitos sepulcros se abriram. E esses homens olham e vê que verdadeiramente aquele homem é o Filho de Deus. No tempo certo, o Senhor Jesus Cristo nasceu. Nascido de mulher. O versículo Gálatas 4, de 4 a 5, ele não apareceu do nada. Ele nasceu, cresceu, como em Gênesis estava que o descendente da mulher feriria a cabeça da serpente. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos.
O tempo de Deus é hoje. O tempo de você ser adotado por Deus é hoje. Nós devemos crer na palavra do Senhor, assim como ela está. Veio a plenitude do tempo. Deus enviou o Senhor Jesus Cristo. Deus cumpriu a lei. Deus cumpriu as suas profecias. O que ele tinha prometido, que nasceria o descendente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. O Senhor Jesus Cristo veio, nasceu, morreu e ressuscitou a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Deus ele está adotando. Como que é essa adoção? Através da sua fé no Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus fala assim: hoje, se você ouvir a sua voz, não endureça o seu coração. Aceite o Senhor Jesus Cristo. O Filho veio falar do amor do Pai. O Filho veio falar do amor. Havendo Deus outrora falado, nesses últimos dias nos falou pelo Filho. E o que o Filho veio falar? A respeito do amor de Deus. Receba. Receba hoje esta adoção e tenha um relacionamento íntimo com Deus. De Deus Pai para um filho amado. O versículo Filipenses 2, 5 a 11, outro texto maravilhoso da palavra de Deus, mostrando que o Senhor Jesus Cristo existia desde os tempos antigos. Em Filipenses 2, versículo 5, fala: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Jesus Cristo, pois ele, subsistindo em forma de Deus, ele não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome, que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Esta é uma profecia que há de se cumprir em todos os seres humanos. A palavra de Deus hoje, ela é aberta, ela é o dia de salvação, é hoje, é agora. Ele fala para você: dobre o seu joelho, com a sua língua confesse o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador. É hoje. Porque haverá um dia em que todos hão de dobrar os seus joelhos e confessar que o Senhor Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus, porém não para a salvação dos mesmos. Será um dia de condenação. Será um dia de afastamento eterno. Ele se humilhou. Deus criou o universo e agora o mesmo Criador do universo, ele é reconhecido. Ele é reconhecido em figura humana. Ele é reconhecido por aqueles demônios, ele é reconhecido pelo centurião. Ele é reconhecido por aqueles que se achegaram a ele e viram o seu poder de cura. A gente estava estudando sobre o Senhor Jesus Cristo curar no sábado, e é interessante a dureza do coração do homem. Quando eles no sábado, estava todo mundo na sinagoga e tinha um homem com a mão ressequida, e os centuriões e o pessoal, os líderes, olhando para Jesus para ver se ele ia curar no sábado. Eles não tinham dúvida nenhuma de que Jesus tinha poder para curar. Eles não tinham dúvida nenhuma de quem era Jesus. Eles só não queriam que ele quebrasse a tradição religiosa de não trabalhar no sábado. E o Senhor Jesus Cristo olha e fala para o homem: estende a tua mão, e ela é curada. E eles não tinham dúvida nenhuma do poder de Cristo e não aceitaram o Senhor Jesus Cristo. Muitos hoje também não têm essa dúvida, sabem quem é Deus, mas se recusam a estar e a se dobrar na presença de Deus. Se o Senhor Jesus Cristo se humilhou, se ele se esvaziou, se ele assumiu a forma de servo, quem somos nós para negarmos? Eu nem ia falar esse versículo. Quem somos nós para negarmos tão grande salvação? Quem somos nós para negarmos tão grande salvação? Sendo Deus presente na criação, ele se esvaziou. Muitos de nós hoje nos enchemos de orgulho, nos enchemos de soberba, achamos que somos alguém, achamos que pelas nossas obras a gente pode chegar ao céu, achamos que pelos nossos méritos, pela nossa sabedoria, pela nossa autossuficiência, a gente pode encurtar o caminho. Deus, ele é um Deus misericordioso, ele é sim um Deus misericordioso, mas ele é um Deus de justiça.
Como o Senhor Jesus Cristo nasceu sob a lei, debaixo da lei, nós devemos também ser adotados debaixo da lei, debaixo da sua poderosa mão, debaixo de sua palavra, debaixo pelo caminho que ele indicou, que é o Senhor Jesus Cristo, que ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. O Senhor Jesus Cristo, ele é o único caminho. E não dá, muitas vezes nós nos baseamos em falsa sabedoria, em autossuficiência, e não dão ouvidos ao que o Pai, ao Filho e o Espírito Santo estão te falando hoje. Com certeza, o Espírito Santo está falando a cada coração aqui essa noite, que você possa dar ouvido ao que Deus tem falado. E o que o Filho veio falar, né? Havendo Deus outrora falado muitas vezes de muitas maneiras, o que o Senhor Jesus Cristo, o que saiu da boca dele, ele falou com os seus atos, ele falou com as suas atitudes, com a sua cura, com a sua vida, com o seu procedimento, mas o que ele disse? Quais palavras eu separei hoje para você entender o que o Senhor Jesus Cristo veio falar? João 11, 25 e 26. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida, e quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Eu fui no último velório, só passei para dar um oi para um amigo meu, que o pai dele faleceu, o senhor Bertoldo, que também era membro dessa igreja. Ele faleceu, e eu passei lá ali no cemitério, aqui no centro, e esse versículo estava do lado. É diferente quando você lê esse versículo do lado de um cadáver. Eu li o versículo, nós prestamos atenção. Agora leia esse versículo do lado de um corpo sem vida, porém, esse corpo sem vida, ele confessou o Senhor Jesus Cristo como Salvador de sua vida e depositou a sua vida e sua fé a ele. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. A palavra de Deus, ela não volta vazia. Deus é poderoso para fazer cumprir aquilo que ele está nos prometendo hoje. Havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, hoje ele nos fala isso pelo Filho, a quem ele constituiu herdeiro de todas as coisas. Em Mateus 10, 27 a 30, ele fala assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, ninguém as arrebatará da minha mão. Segurança, paz, certeza. Aquilo que o meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Quando nós somos crentes novos, imaturos, estamos ainda no leite, e nós somos pecadores, nós continuamos pecadores, não é porque nós aceitamos o Senhor Jesus Cristo que nós conseguimos viver sem pecado, mas nós somos pecadores. Cada pecado que você comete vem na tua mente, vem Satanás, vem a tua consciência te acusando, e você ainda acha que você é alguma coisa, você ainda acha que você tem salvação, você ainda acha que você pode se achegar a Deus, e todo tipo de acusação lhe é feita. E a gente se depara com a palavra de Deus quando você vai estudando e você vê que você não é perfeito, que você depende de Deus, e vem o Senhor nos dá essa segurança com essas palavras: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Satanás não pode arrebatar a nossa vida das mãos de Deus. Você entrega o teu caminho ao Senhor, entrega a tua vida, os teus medos, os teus problemas, tua insegurança, tuas dúvidas, teus pecados, entrega ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. E ele diz: eu e o Pai somos um. Um na criação. No princípio criou Deus. Quem? Deus Pai e Deus Filho, porque o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. O João capítulo 14, versículo 6 fala: respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Deus fala através do Filho que
Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus. Crede também em mim. Crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Essa é a maior beleza do céu, é essa. Muitas vezes a gente lê ruas de ouro, rios de cristal, e luz, e presença de tudo, mas o mais lindo do céu é isso daqui. O Senhor Jesus Cristo nos fala para que onde eu estiver, onde o Senhor Jesus Cristo estiver, nós estaremos ao lado dele. Estejais vós também. Esse é o Senhor que nós servimos. Na casa de meu pai há muitas moradas. Não se turbe, crede em Deus, crede também em mim. E quando ele fala aqui, quando eu for e vos preparar, voltarei e vos receberei. Aí nós voltamos para aquele versículo que fala que para Deus 1000 anos é como um dia é como 1000 anos. Muitos julgam tardia a volta do Senhor Jesus Cristo. Para Deus foi ontem. Ele é atemporal. Ele é longânimo. Pelo contrário, a própria palavra de Deus fala, ele é longânimo, querendo que nenhum se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. Não tenha medo. Creia, entregue sua vida ao Senhor. O Senhor Jesus Cristo, ele fala nesses versículos, não se turbe, não tenha medo. Vou preparar um lugar e levarei você para mim mesmo. Havendo Deus outrora falado, muitas vezes, e de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, Deus veio nos falar através do Filho que te quer ao seu lado por toda a eternidade. Esse é o recado de Deus. Ele quer a tua presença com todas as tuas falhas, com todos os teus defeitos, com todas as tuas dificuldades. Deus nos quer ao seu lado por toda a eternidade. Amém?